E aí, meu nome é Matheus Reis, eu sou membro do ramo I3UFC e eu vim falar um pouco sobre condicionais, certo? Um pouco sobre sua lógica e também sobre sua aplicação. E, infelizmente, pra gente estar falando sobre condicionais, a gente também vai ter que dar uma passada em cima de operadores, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, certo? Quando a gente vai falar sobre condicionais, a ideia que eu gostaria que vocês tivessem é que... o que elas são, certo? Quando você vai dizer, por exemplo, amanhã eu só vou pra praia se não fizer tanto sol, certo? Amanhã eu só vou se você for, entendeu? Isso são condicionais, certo? Uma coisa vai acontecer, uma coisa aqui, ela vai acontecer dependendo de outra, ok? Ou seja, se essa coisa aqui acontecer ou não acontecer, então eu vou fazer essa certa coisa, certo? Explicando de uma maneira bem simples, por assim dizer, parece besteira, mas muita coisa na área da programação são abstrações simples do nosso dia a dia. Ou seja, se não chover amanhã, ou seja, se não chover amanhã, se algo não acontecer, então eu vou pra praia, ok? Coisas do gênero, certo? E como é que a gente faz pra manipular essas relações, essas variáveis, essas lógicas, certo? Como é que a gente faz pra operar isso? Claramente, usando os operadores, ok? O que são os operadores, certo? A gente pode começar falando sobre os operadores matemáticos, certo? Por exemplo, soma, subtração, divisão, ok? Por exemplo, normalmente na programação existem algumas diferenças, certo? Entre cada linguagem. Então, bora usar aqui a linguagem matemática padrão que todo mundo conhece. 2 vezes 8, certo? É um tipo de operador, uma multiplicação. 2 vezes 8. Deixa eu tirar os 2 pontos aqui. 16, ok? Ou seja, 2 mais 8. Isso aqui é igual a 10, certo? Isso aqui é a matemática da coisa, certo? Isso aqui é um operador matemático. Fora os operadores matemáticos, na programação, a gente tem os relacionais, certo? Os relacionais que também são comuns na matemática, ok? Por exemplo, você quer perguntar se uma coisa é igual a outra. Por exemplo, 4 é igual a 2. Isso aqui é verdade ou mentira? Mentira, ou seja, isso aqui é falso, certo? 4 é igual a 4? Verdade, ou seja, isso aqui é verdade, certo? Ou seja, na programação, os operadores relacionais, como por exemplo, igual, certo? Que na linguagem de programação, ela costuma ser igual a igual, certo? Quando a gente quer comparar duas coisas, a gente usa igual a igual na programação, ok? Quando a gente quer atribuir um valor, a gente costuma usar o igual. Isso eu não vou generalizar, porque vai que tem alguma linguagem de programação aí que faz diferente, certo? Então, se você tem alguma dúvida sobre linguagem de programação específica, eu não vou estar tirando nessa aula, certo? Eu vou só falar sobre os operadores, ok? No caso dos relacionais, a gente está falando de comparação. Por exemplo, se é igual, se é diferente, ok? O diferente, certo? Costuma ser assim na matemática. Na maioria das linguagens é assim, certo? Só exemplificando, ok? O maior é maior igual, certo? Que nas linguagens de programação costuma ser maior igual. O menor, certo? Menor igual, que costuma ser nas linguagens de programação, menor igual, ok? O que mais? Bora usar só isso, certo? Mesmo que tenha mais, bora usar só isso, ok? Ou seja, isso aqui sempre vai trazer pra gente uma noção de falso ou verdadeiro, ok? Aqui é mais para atribuir valores, certo? Aqui é mais para dizer se uma sentença é verdadeira ou falsa. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver tratando sobre as condições. Vocês vão ver logo em seguida quando a gente fizer as aplicações, certo? Outro tipo de relação. 4 é maior que 2? Se 4 é maior que 2, então a gente vai dizer que é verdade, certo? Verdade. 3 é menor do que 1? 3 não é menor do que 1, né? Então esse aqui é falso, certo? Agora, além dos relacionais, a gente também tem os operadores lógicos. Certo? Os operadores lógicos, a gente já não vai mais estar falando sobre os valores, por exemplo, isso aqui é igual a não sei o que, isso aqui é igual a não sei o que. A gente vai estar usando operadores nas próprias lógicas de falso e verdadeiro, ok? E os principais operadores lógicos que você vai mais usar é o e o ou. Como assim?
O I, a gente pode fazer uma tabelinha, certo? Que funciona desse jeito. Verdade, falso, verdade e falso, ok? A gente faz essa seguinte tabelinha aqui só para exemplificar. Deixa eu ajeitar aqui melhor. Por que essa tabelinha, certo? Porque o I, ele dá a ideia de que as duas coisas têm que acontecer simultaneamente para que seja verdade. Ou seja, se eu quiser, eu só vou pra praia amanhã se não chover e se eu tiver protetor solar, certo? Se qualquer uma das duas coisas não acontecer, eu não vou pra praia amanhã. Ou seja, isso aqui só é verdade, eu só vou pra praia amanhã se os dois forem verdade, certo? Bora dizer aqui que aqui em cima quer dizer sobre o protetor solar e aqui em cima sobre o sol, certo? Aqui o sol, aqui o protetor solar, certo? Bora exemplificar assim, ok? Ou seja, no caso de eu ter um protetor solar e não ter sol amanhã, certo? Não ter sol amanhã, se os dois forem verdade, então eu vou, ok? Se, por exemplo, eu não tiver protetor solar, mas não estiver fazendo sol, eu não vou. Porque eu só disse que se fossem os dois simultaneamente, certo? Agora, se não tiver sol e eu tiver o protetor solar, se tiver sol e eu não tiver o protetor solar, eu não vou. Certo? É falso, ok? E se eu não tiver nenhum dos dois, eu não vou, ok? Isso aqui é no caso do I, certo? Agora falando sobre o OU, ok? O OU, ele não dá a ideia de simultaneidade, ok? Ele dá a ideia que precisa apenas uma das coisas acontecerem para o I, entendeu? Ou seja, usando do mesmo exemplo, certo? Se tiver, por exemplo, se não tiver sol amanhã e eu tiver o protetor solar, certo? Se eu tiver os dois, quer dizer que, tipo, eu precisava só que um dos dois acontecesse. Mas como os dois vão acontecer, eu vou, certo? É verdade, ok? Se não tiver sol, certo? Se não tiver sol aqui, for verdadeiro, e eu não tiver protetor solar, que for falso, então vai ser verdadeiro, porque eu precisava só que uma das coisas acontecessem. Ou seja, por lógica, aqui sendo verdadeiro, aqui sendo falso, aqui também vai dar certo. O único caso que dá falso é quando os dois são falsos, ou seja, que eu não tenho protetor solar e amanhã ainda vai fazer sol, ou seja, eu não vou, ok? Isso aqui já exemplifica muito até do raciocínio lógico que a gente vai fazer aqui pra frente, certo? Por exemplo, falando sobre aplicação. Quando a gente fizer a aplicação, vai ficar bem mais claro aqui, ok? Digamos que você é um professor, certo? E quer fazer um código que veja a média de um aluno e veja se ele foi reprovado, se ele passou, certo? Logo de cara, ou se ele vai ter que repetir um ano, entendeu? Ou seja, a gente quer fazer um código de computador, certo? Digamos que esse código vai receber duas entradas, certo? Que vai ser duas notas do aluno pra gente fazer uma média, ok? Que é o professor que vai colocar aqui, o professor aqui, certo? O professor ele vai colocar duas notas aqui do aluno, certo? A gente vai, então, salvar duas variáveis, ok? Variável que vai dizer, a gente pode chamar de nota 1, certo? E essa nota 1 vai receber uma entrada. Então, logo no começo do código, a gente só quer dizer que a gente está salvando essa nota 1 aqui no espaço do código. E que logo em seguida a gente vai dar uma entrada a ele, né? A mesma coisa aqui para nota 2. Aí depois, a gente vai fazer aqui, né? Nota 1 vai receber a entrada. Ok? Entrada. Do mesmo jeito que a nota 2 também vai receber a entrada, certo? Pra gente fazer uma média aritmética, certo? Vamos dizer que a média é igual a nota 1 mais nota 2, certo? Sobre 2, que é a divisão, ok? Eu acho que eu não cheguei a explicar aqui em cima. É bom até eu voltar aqui. Mas na programação, a divisão é uma barrinha, ok? Só isso que precisa saber pra gente continuar aqui, certo? Ou seja, isso aqui é a média, ok? Agora eu quero saber se ele passou logo de cara, se ele vai ter que fazer a recuperação ou se ele foi reprovado. E como é que a gente vai fazer isso? Se a média for maior que 7, ele passa. Ok? Se a média... maior ou igual, né? Porque se for igual a 7, ele passa. Média for menor do que 7 e maior e média
for maior ou igual a 4, por exemplo, pode dizer aqui que, poxa, se for menor do que 4 aqui, ele já é reprovado logo de cara, né? Mas no caso aqui ele vai para recu fast, ok? Se for nessa média, então ele vai para recu, ok? E se a nota, a média, né, for menor do que 4, ok? Ele vai ele vai ser reprovado direto, certo? Ele vai ter que repetir o ano, ok? Ou seja, eu quero que vocês percebam aqui o quanto que a gente usou de operador lógico e o que é que a gente abstraiu daqui, certo? Recapitulando aqui, ok? A gente tem duas variáveis, certo? Que vai ser as notas dos alunos. A gente disse que essas notas vão ser duas entradas, ok? Que o professor vai colocar. E a média vai ser um cálculo, ou seja, aqui a gente já vai usar os operadores matemáticos, ok? Matemáticos. Agora, a gente logo de cara já vai entrar nos relacionais, ok? Vocês lembram que sempre quando a gente compara algumas coisas, a gente recebe um valor falso ou verdadeiro? Ou seja, quando a gente faz uma comparação, se a gente pergunta se isso aqui é maior ou menor, essa sentença aqui vai dizer pra gente se ele é verdadeiro ou falso, ok? Ou seja, se ele for verdadeiro, ele passa. Se for falso, ele vai para a próxima condição aqui, ok? Agora, olhando a próxima condição, a gente vai usar tão quanto os operadores relacionais, tão quanto os operadores lógicos, por causa do i, ok? Ou seja, se ele tirar uma nota 6, certo? Vocês vão ter que concordar comigo que 6 é menor do que 7, ou seja, isso aqui é verdadeiro, né? E o 6, ele é maior ou igual a 4, ou seja, isso aqui também é verdadeiro, certo? Ou seja, se é um verdadeiro com verdadeiro e o nosso operador lógico é i, v dá v, certo? Até usando aqui essa lógica que a gente usou, certo? Se tiver o protetor solar e não tiver sol, a gente vai nela, né? A gente vai na praia. Então, se a nota for menor do que 7 e maior ou igual a 4, ele é verdadeiro, ou seja, ele entraria aqui em recuperação, ok? Então, os operadores lógicos servem para a gente delimitar algumas condições, ok? Porque, por exemplo, o 6 ele é menor do que 7, certo? Mas o 3, ele também é menor do que 7. Só que vocês vão ter que concordar comigo que o 3, ele é menor do que 4, ou seja, já era para ele ser reprovado. Então, para a gente delimitar aqui a nossa condição, a gente vai colocar o i, certo? Agora, a gente vai usar as ideias que a gente já usou antes, né? Se a média for menor do que 4, ele vai ser reprovado. Ou seja, se for igual a 3, isso aqui vai dar verdadeiro. E se der verdadeiro, ele faz aqui o que está dentro da nossa condição, certo? Agora, falando um pouquinho aqui com vocês, essa é a nossa recapitulação, certo? Aqui a gente vai usar algumas noções básicas de sequência estruturada, certo? Uma linha abaixo da outra, de variáveis. Então, se você não entender alguma coisa, talvez você devesse considerar assistir alguns vídeos anteriores, certo? O que eu gostaria que vocês abstraíssem aqui é a ideia de condição, que não é tão distante da nossa realidade, ok? Se alguma coisa acontecer, a gente faz isso. Se não acontecer, a gente também pode fazer, mas são condições e condições, ok? Eu gostaria que vocês também tivessem atenção com os operadores relacionais e lógicos, ok? Os relacionais e os lógicos, eles sempre vão dar um valor verdadeiro ou falso pra gente, eles sempre vão retornar um valor verdadeiro ou falso, ok? No caso relacionais, a gente vai se perguntar, essa sentença é verdadeira? Ok? Se essa sentença for verdadeira, ela retorna verdadeiro. Se ela for falsa, ela retorna falso. E os lógicos operações que a gente faz com lógica, ou seja, operar verdadeiro e falso, certo? O i, ele só vai ser verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras, certo? Se qualquer uma das condições forem falsas, o i, ele já vai retornar um valor falso, certo? No caso do ou, basta que uma delas seja verdadeira, ou seja, se as duas forem verdadeiras, ok. Se uma delas for verdadeira, também ok, vai retornar verdadeiro. Mas se as duas forem falso, ele vai retornar falso, certo? Vocês vão perceber, se você já viu um pouco mais de programação, que isso aqui é um conhecimento muito raso, certo? Mas muito importante, assim, já pra você tá encostando aí em basicamente todas as linguagens de programação, C, C++, Java, JavaScript, Python, certo? Isso aqui é básico, ok? Então, se você quer aprender mais, considere seguir a gente aqui. Tire suas dúvidas aqui nos comentários do YouTube, ok? Segue a gente no Instagram, que no Instagram a gente deseja tá sempre postando tira dúvidas, certo? E se você gostou, curte, compartilha pra quem você quer que aprenda também, ok? Tamo junto!